Bom dia a todos, queridas irmãs e irmãos. Desculpe o nosso atraso, desculpe a nossa rouquidão, a gente está saindo de um processo aí de afonia, né? Estamos recuperando a nossa voz, enfim. O Evangelho de hoje, nós estamos iniciando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as preces, né? Que é algo assim bastante importante e necessário para todos nós. De um modo geral, nós que somos espíritas, nós aprendemos a cultivar o hábito da prece. A prece para nós é um verdadeiro alimento, é o alimento da alma. É através da prece que a gente consegue se restabelecer, se reequilibrar, recompor as nossas forças fluídicas, espirituais e, por que não dizer, até também, por incrível que pareça, as nossas forças físicas. E nesses itens que Kardec seleciona, do primeiro ao terceiro, que ele pega alguns trechos do Evangelho de Jesus, e no item 4, que ele tece alguns pequenos comentários, Kardec resgata o ensino do Cristo diante da nossa postura em relação à oração, em relação à prece, porque esses itens eles tratam das qualidades da prece. Então, só o título já deixa assim para nós, que a prece ela não possui somente uma qualidade. É bom que a gente comece a esmiuçar o texto, o próprio título, e falar qualidades da prece. Então nós podemos extrair dessa prática, dessa vivência, deste exercício, um sem número de qualidades. E aí Kardec, pegando no próprio Evangelho lá de Marcos, de Mateus e Marcos, ele fala para a gente, Jesus, trazendo esse ensino, que quando nós formos orar, que nós não nos assemelhássemos aos hipócritas. Por quê? Porque é da característica da natureza humana, ainda no estado de imperfeição, nós queremos assim mostrar ou demonstrar que nós somos melhores do que o outro. E na época de Jesus, é claro que as coisas não aconteciam de maneira diferente. Então existiam lá os doutores da lei, existiam os sacerdotes, existiam aqueles homens que estavam mais diretamente ligados à prática da religião, à prática religiosa, e muitos desses homens, eles cumpriam aquelas normas, cumpriam aqueles preceitos, porém, de maneira assim, muito, vamos dizer assim, de uma forma assim, mais ritualística, e daquela maneira em que eu tenho que mostrar para o outro que eu estou ligado com Deus. Na verdade, Jesus vem mostrar um outro lado dessa vivência. Então, as orações que eles faziam eram aquelas coisas assim bastante chamativas, e por que não dizer até escandalosas, para que todo mundo veja que eu estou fazendo a minha oração, o meu contato com o mais alto, o meu contato com o Pai. E Jesus usa um termo muito forte, hipocrisia, porque não deixa de ser uma atitude hipócrita. A gente querer se fazer por alguém ou tentar mostrar aquilo, as qualidades que ainda nós não possuímos, só para eu querer me colocar acima do meu semelhante. Então Jesus ele já dá essa primeira lição. Por quê? Porque se eu quero aparecer diante dos homens, logo
eu já recebi a minha recompensa. Todo mundo viu. Então, para que eu vou querer algo mais? E o Pai, quando ele fala aqui, o Pai, Deus, ele, é claro, Deus, através das suas magnânimas leis, ele vai agir de conformidade com aquilo que está dentro do nosso coração. Tanto é que no outro ensino que está lá em Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26, ele diz o seguinte, que quando nós nos apresentarmos para orar, se eu tenho qualquer dificuldade, e a Ione, aí eu vou fazer, não vou para o centro, mas eu não vou com a cara da Ione. Imagina, né? Então, de que vai adiantar isso? Eu vou lá cumprir o meu preceito religioso, mas a minha dificuldade de relação com o próximo, com o semelhante, ainda continua. Não deixa de ser um dos aspectos da atitude hipócrita perante a lei maior. Então ele fala que se eu tenho qualquer coisa contra alguém, deixa primeiro resolver as minhas pendengas com o próximo, para que eu me apresente diante do Pai de maneira assim mais aberta, mais transparente. Porque na verdade Deus sabe muito bem quais são as nossas intenções, quais são os nossos sentimentos, o que a gente está almejando buscar quando a gente adentra o ambiente religioso, seja ele qual for. Seja ele qual for. Pode ser numa casa espírita, pode ser numa igreja protestante, pode ser numa igreja católica, pode ser num templo budista, numa religião, na espiritualista, umbanda, enfim, não importa. O importante é a minha atitude íntima diante da lei. Porque o ensino maior do Mestre Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu quero ir ao templo de Deus, à casa do Senhor, mas o meu coração ainda guarda mágoa, ainda guarda rancor, ainda guarda inquietações, dificilmente a minha prece, a minha oração vai atingir estágios espirituais de elevação. Vamos entender o seguinte, meus irmãos. Quando Jesus nos traz estes ensinos, não que Deus não vá perdoar as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos equívocos. Deus perdoa sempre. Deus sempre nos perdoa. Usa de uma linguagem muito forte, uma figura de linguagem de tal maneira que dê uma sacudida no ser para que a gente acorde para a realidade espiritual. Então, a prática, a vivência prática do perdão é um dos parâmetros necessários e importantíssimos para que a nossa prece alcance o seu real objetivo. Por que a gente busca um ambiente religioso? Qual o móvel das nossas ações que nos trazem a uma religião? Nós temos que parar para analisar, para pensar acerca disso. Muitas pessoas procuram uma religião para resolver os seus problemas única e exclusivamente pessoais. Não que isso não seja proibido, absolutamente não é proibido. Até porque a doutrina espírita, graças a Deus, não nos proíbe de nada. A doutrina espírita, ela nos esclarece, ela nos orienta, ela nos liberta, porque ela nos dá o sentido da responsabilidade diante da vida imortal.
tanto aqui neste plano físico, como na erraticidade, no mundo espiritual. Então, quando a gente busca um ambiente religioso, seja ele qual for, para orarmos, nós temos que compreender que a nossa prece, ela possui qualidades. Mas para que ela atinja este sentido qualitativo, cada um de nós precisamos perceber no nosso íntimo, no nosso ser, quais são as nossas qualidades. O que nós trazemos de substancioso para que as nossas palavras e o nosso sentimento possam vibrar de maneira muito mais produtiva e irradiar. E aí Kardec continua no item 3, trazendo mais um exemplo de uma das parábolas que Jesus contou. Quando ele traz esse conto, essa parábola de dois homens que subiram no templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as explicações de todos esses elementos participativos da sociedade judaica, né? Então, um dizia: meu Deus, graças eu vos rendo por não ser como o resto dos homens que são ladrões, que são injustos, adúlteros, etc, etc, etc. Ou seja, eu diminuo o outro para que a minha personalidade seja exaltada, né? Eu exalto os defeitos alheios para mostrar: olha, eu sou melhor do que a graça, porque eu sou melhor do que a graça, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, né? Jesus chama a nossa atenção para isso. Porque se eu estou querendo me comparar com o outro, colocando o outro muito mais abaixo, o meu sentimento de vaidade, a minha prepotência, o meu orgulho, a minha altivez, está me inflando bastante. E vai me dificultar a entrar em contato com as ondas mentais, com as ondas vibracionais superiores. E aí Jesus traz o exemplo do publicano, que não era muito bem visto pelos homens religiosos da época. Era gentinha, ralezinha, Zé Povinho, né? Não vale nada. Batia no peito e dizia: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Também não naquele sentido, meu Deus, aquela coisa, né, daquela atitude que estou me humilhando, querendo me fazer passar pela pessoa humilde. Não isso, mas reconhecer as dificuldades e pedindo ao Pai o auxílio para que superemos todas elas. Essa é a posição de humildade. Então Jesus, ele mostra esse quadro do espírito humano, da alma humana, no qual ele destaca esses dois pontos: da criatura que ela própria se exalta, colocando-se acima do bem e do mal de todos, fazendo com que a dificuldade do outro se sobressaia para que a dela não venha a aparecer, e aquela outra criatura que reconhece as suas próprias dificuldades, as suas próprias imperfeições, os seus vícios, as nossas mazelas espirituais, e pede ajuda. E a doutrina espírita, ela nos orienta para que nós olhemos para dentro de nós, da prece, principalmente. Não que a gente vá ficar o tempo todo rezando. Sinceramente, meus irmãos, quem aqui consegue viver o dia inteiro rezando? Eu não consigo. Né?
Porque a prece, ela é uma atitude mental, ela é algo atitudinal, não é só palavras mecânicas que saem da boca para fora. É claro que como nós ainda não conseguimos conquistar um padrão de elevação moral, a gente ainda precisa de instantes formais da prece. Por exemplo, aqui, né, nesse ambiente, embora seja um ambiente escolar, mas já está vibracionalmente instalada a psicosfera, a atmosfera espiritual de uma casa espírita. Então, uma reunião de estudos doutrinários sob forma de palestra inicia-se. Então, para que haja todo um aparato de proteção espiritual, é claro que os benfeitores já chegam muito antes, preparando o ambiente. Mas, para que a qualidade, sabe, aquele selo de qualidade possa ser ali instaurado, é necessário de nossa parte formalizarmos, institucionalizarmos o momento da prece. Por quê? Porque a gente ainda não consegue manter a nossa mente alinhada 24 horas por dia com o mais alto. Então tem um momento, lê-se uma página para aquietar o nosso psiquismo, para que a gente reorganize, reestruture o nosso campo mental. E aí vem o momento da prece em si, onde as mentes e os corações se convergem junto à pessoa que ajuda a dirigir os nossos pensamentos. Para quê? Para que a nossa petição chegue ao alto. Então, quando a gente começa a compreender o mecanismo de toda essa ação e exercitamos esse mecanismo, isso promove mais qualidades às preces. É o que Kardec falou, né? As qualidades da prece são muitas, são inúmeras qualidades. E à medida do tempo, do exercício, nós vamos descobrindo isso, né? Mas a gente tem que praticar, a gente tem que exercitar. E aí ele até, Jesus finaliza lá em Lucas, quando dizia: eu vos declaro que este voltou para casa justificado, ou seja, aquele que reconheceu as dificuldades, pediu: Senhor, me ajuda, eu ainda não tenho condições, mas eu estou aqui, né? Tende piedade de mim, que eu sou um pecador. Esse chegou em casa justificado, e o outro, e não o outro, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. É uma atitude de humildade, de submissão a Deus e de humildade às leis que regem o universo. Porque na grande maioria das vezes, na nossa forma equivocada de nos relacionarmos com o mais alto, a gente acha, a gente pensa, a gente imagina, que Deus, que os Espíritos estão aí para resolver os nossos problemas do nosso jeito. Do nosso jeito. Senhor, eu quero que o Senhor resolva isso para mim. Porque olha só, eu venho para a casa espírita, eu estou estudando, eu estou me esforçando, mas parece que as coisas, parece que o Senhor não está entendendo muito bem. Né? Às vezes a gente não fala isso, mas a gente vibra esse tipo de sentimento. Quando a gente tenta barganhar com a lei, barganhar com o Pai, barganhar com os Espíritos, meio que cobrando deles o que eles precisam fazer por nós. E aí Kardec chama, ele dá esse leve toque no nosso ser, quando ele diz que essas qualidades da prece são claramente definidas pelo Mestre Jesus.
não nos colocarmos em evidência. Eu não sou o centro do universo. O universo não gira em torno de mim. Porque eu acho que o universo tem que se render aos meus caprichos. Quando eu acho que o universo tem que se render aos meus caprichos, a minha prece não está demonstrando esse sentido qualitativo. Eu estou cobrando de Deus quantidade e não qualidade. Eu não estou em busca de qualidade, eu estou querendo quantidade. Então, colocar-se em evidência é algo bastante perigoso. Bastante perigoso. Nós, na nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, a gente gosta de um confete, né? A gente gosta disso, né? É muito interessante o nosso ego, como é massageado quando a gente é elogiado, quando a gente é reconhecido, quando as pessoas chegam até a gente. Mas espera aí, nós não somos o centro do universo. Eu não preciso ficar em evidência. Por quê? Porque a lei de Deus é soberana. Kardec continua aqui. Então, não se colocar em evidência, mas orar em segredo. Que vem até aquele outro ensino do Mestre Jesus, quando ele fala para que a gente se recolha em nosso quarto para orar a Deus. Então vou lá para o meu quartinho, vou lá me ajoelhar e rezar. Não precisa disso. Quarto é o quarto do coração. É aquele cantinho, é o altar sagrado do coração, no qual a gente se recolhe e coloca-se em contato com o Pai. A gente se abre com Deus. Sabe quando a gente está conversando com aquele amigo, mas aquela pessoa de alta confiança, que a gente confia, que a gente pode falar de tudo, que a gente pode chorar no colo? Vamos imaginar a gente batendo aquele papo com Deus, com esse grande amigo íntimo. A gente fala Deus, mas nós podemos traduzir pelos nossos benfeitores espirituais, pelo nosso anjo guardião, que são representantes do Pai junto a cada um de nós. Então, recolher-se no quarto do coração, orar em segredo, é aquele momento único, íntimo, exclusivo, é aquele momento singular em que nós nos colocamos em contato com o divino, com o mais alto. E outra coisa importante, não se preocupar com as palavras. Sabe aquela prece quilométrica, que quando começa não termina? Ou então, se a gente está fazendo uma prece coletiva, aquela prece longa, daqui a pouco fulano dorme, Beltrano também, daqui a pouco outro está roncando, daqui a pouco está pensando o que tem que fazer em casa amanhã, porque a gente se distrai. Então, não precisa orar muito, é questão de orar bem, é orar com qualidade, não é quantidade, é qualidade, é o que importa. Então, não nos preocupemos em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Kardec, ele é muito claro e objetivo. Ele nos ensina, depois ao final do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá coletânea de preces espíritas, não que sejam fórmulas prontas e mágicas que irão resolver os nossos problemas do dia a dia, não é isso.
mas ele nos dá ideias, noções, para que a gente organize o nosso pensamento de maneira clara, objetiva, direcionada para o que nós pretendemos solicitar, pedir, agradecer, louvar, ou seja, vibrar a nossa mente, o nosso coração conectado com os planos superiores. E a gente não precisa ser muito demorado, porque a gente, sinceramente, cansa. Prece muito longa cansa. Nós que reencarnamos no Ocidente, porque existe até isso, a cultura ocidental, ela tem essa coisa mais rápida, mais dinâmica, ainda mais hoje em dia, depois do advento de toda a tecnologia, tudo é muito para ontem. Então, pensei aqui, um segundo já está lá do outro lado do planeta. O povo que reencarnou lá nas regiões do Oriente, que já tem aquele hábito da meditação, da introspecção, já trabalham um pouco mais esse sentido da mente, do treinar a mente, para quietar a mente de determinadas ondas mentais de problemas. Isso é treinamento, é técnica até. Existem técnicas que ajudam o ser a controlar o pensamento, a meditar, a se desligar dos burburinhos, dos problemas exteriores e manter o foco naquilo. Isso é treinamento. É treinamento. Então, não que a gente não consiga fazer isso, é questão de exercício, mas pela própria cultura de determinadas regiões, alguns conseguem de maneira assim, mais rápida, porque já vem treinando isso há muito tempo. A gente que não tem o hábito de treinar isso durante longo tempo, pode ser que lá em vidas passadas a gente praticou um pouquinho isso e tal, mas se hoje em dia eu tenho dificuldade de me concentrar para fazer uma prece, eu tenho que parar para analisar isso. Tem que parar para analisar. Então fica difícil eu acompanhar um raciocínio muito demorado. E se eu tenho essa dificuldade, o importante é orar pouco, mas orar bem. Abrir o coração, colocar para fora o que está sentindo, aguardar a resposta que vem do alto, que é uma outra coisa importante. Porque a gente é muito imediatista. A gente quer que as coisas sejam resolvidas agora, ontem, anteontem. Mas a gente tem que entender que tudo tem o seu tempo. E quando as coisas, as respostas, elas são para o nosso entendimento, elas são um pouco mais demoradas, é para que nós continuemos no treinamento de aquietar o nosso psiquismo, de aquietar a nossa mente. Continua Kardec. Então não adianta a multiplicidade de palavras, o importante é a sinceridade e a pureza do coração. Trabalhar a diluição daqueles sentimentos contraditórios. É aquilo que Jesus falou. Se eu tenho alguma coisa contra alguém, deixa eu resolver a minha situação com aquele alguém para eu chegar diante do altar de Deus. Eu tenho que relacionar-se com o próximo. Então não adianta eu fugir do mundo e me enfiar num ambiente religioso achando que eu estarei em contato com o Pai. Porque o estado de prece, que é um estado mental, ele vai acontecendo à medida em que nós vamos trabalhando o nosso relacionamento com o próximo, com a vida, com Deus. É aquilo que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
E aí Kardec conclui: para o exame das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, e não das vossas qualidades, né? Não querer ficar se comparando com o outro, que é algo muito importante também, né? Tem que fazer, a competição é comigo mesmo. Eu é que preciso me autossuperar. Ah, mas a Eloá já consegue, a Ana então já está, eu tenho que fazer também mais do que ela. Que isso? Cada um no seu tempo. O Pai sabe muito bem quais são as nossas potencialidades e quais são os nossos limites. Porque às vezes também se cobra demais. E isso retarda a nossa marcha progressiva. Então, sem autocobrança, leveza. Para quê? Para que a nossa mente possa fluir os pensamentos de maneira muito mais harmônica. Então, meus irmãos, na verdade não tem segredo, não tem mistério, né? É exercício. É exercício prático, é exercício continuado e confiança, acima de tudo, nas leis soberanas do Pai. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus também nos envolva, que esses bons espíritos que estão sempre nos ajudando, que eles certamente continuarão conosco. E a gente, meus irmãos, a gente não precisa ter dúvida, não precisamos duvidar que quando o calo aperta, quando a necessidade está ali, chegando do lado, o auxílio também está ao nosso lado. Façamos a nossa prece, aguardemos a resposta do alto, que as coisas naturalmente serão conduzidas no tempo de Deus. Então, que Jesus nos abençoe. Não vai dar tempo, tinha a mensagem do Dr. Erma, lição, Palavras do Coração, volume 2, tem uma lição número 2, que ele fala, acho que se é a 2 ou a 3, mas que ele fala também da oração, que é muito linda. Fica o trabalhinho de casa para todos nós. Leiam o livro todo, os 3 volumes do Palavra do Coração. Pronto, leiam todos os 3, tá bom? Um beijo no coração de todos.